noite. A casa agradece a presença de todos. Hoje nosso palestrante, esse jovem querido aí, o Kesley Rosa, o qual tem bastante trabalho aqui na casa. Ele é presente em vários trabalhos aqui na casa. Então aí a gente já vai aproveitar para ele fazer a prece inicial, ele já faz a palestra e já faz a prece final. Assim a gente dá mais um pouquinho de trabalho para ele. Mas antes da palestra do Kesley, nós estamos recebendo aqui o Marco e a Roberta, que eles vão falar, dar o recadinho da Conesc 2023. Depois do recadinho do Marcos, o Kesley nos presenteia com a palestra com esse tema aí muito rico de aprendizado. Marco, por favor. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui na casa de vocês. E eu sou do João Estela, mas eu estou em nome da comissão organizadora do Conesc. O Conesc, para quem não conhece, eu acho que a maioria já deve conhecer, mas para quem não conhece, é uma confraternização com o intuito de fazer uma interação entre as casas espíritas de São Carlos, para se conhecerem, para trocar experiências. É um momento muito gostoso e que a gente acabou interrompendo, né, com a pandemia, passou por um modo online e agora, em 2023, dia 27 de maio, ainda tem algum tempinho, vai ser no Espaço Osanã, numa tarde de sábado, um evento então que tem esse intuito. Vão vir duas palestrantes de fora, uma é a Célia Diniz, outra a Juscelma Coelho, e também vai ter o Quincas, tocando, né, cantando. E isso está começando a ser divulgado agora. Eu vou deixar alguns panfletinhos aí, quem quiser, porque aqui tem informações sobre quando, sobre como fazer inscrição e, inclusive, como contribuir. Uma das formas, inclusive, que a gente vai ter agora nesse sábado, para arrecadar fundos, para a gente conseguir, né, bancar o espaço, trazer essas palestrantes de fora, que tem um custo, o próprio coffee break. Então, a gente vai fazer uma sobremesa solidária lá na livraria da USE, no sábado de manhã, nesse sábado, das 9 ao meio-dia. Então, inclusive, quem tiver interesse de contribuir e lá adquirindo uma sobremesa, vai ter, já temos algumas doações. Inclusive, a outra forma de contribuir é doando um doce. Pode entrar em contato com a própria Nilzerio, a USE, ou eu posso deixar o meu contato aqui também. Você já pegou? Se precisar deixar anotado aqui, é só entrar em contato e falar que queria doar tal coisa. Se quiser ir direto lá, às 9 horas da manhã, na USE, também pode simplesmente fazer uma sobremesa e levar. Doa no próprio sábado ou dia? Pode doar no próprio sábado. A gente está procurando arrecadar antes para ter uma noção do que tem, até para organizar. Tipo sexta-feira. Mas na sexta-feira, à tarde, mas pode levar no sábado de manhã, às 8h30 já vai ter gente lá começando a organizar. Às 9 horas começa, vai até o meio-dia. Mesmo que chegue depois das 9, não tem problema. Na sexta, acho que não vai estar aberto. Na sexta-feira ela tem o horário, né, da própria. E tem a limitação da geladeira lá. Então, o ideal seria levar no sábado. Tá bom? Agora, voltando ao assunto da Conesc, que esse evento aí é mais para arrecadação. O tema esse ano vai ser 2 mundos, uma só vida. Então, o mundo material, o mundo espiritual, mas uma vida só, para todas as nossas existências, né? E aqui vai ter também o local onde fazer a inscrição. Então, isso vai ficar aqui, vai ser afixado na casa. E esses menores, os flyers, aí para quem quiser levar. Vou deixar uma quantidade, mas a gente vai voltar mais vezes para reforçar. Talvez venham outras pessoas aí responsáveis pela divulgação, para a gente ir sempre diversificando um pouquinho e deixar sempre o convite. Tá bom? Não sei se tem alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se não, é só isso daí. E aí agora fica a palestra com o nosso amigo. Obrigado, viu? Bom, gente, boa noite. Então, como a Márcia já me apresentou, meu nome é Kesley, sou um trabalhador aqui da casa. E para quem não sabe, também faço parte do EAD, um
curso dos integrantes daqui, está eu e Eli, que a gente participa às quartas-feiras, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, na qual a gente aprofunda nos ensinamentos bíblicos do ponto de vista espírita. Então é mais ou menos esse tipo de estudo que a gente vai utilizar essa noite. Vou utilizar algumas passagens bíblicas, né? Será uma compilação de algumas passagens, e aí a gente vai explicando um pouco ela no decorrer da noite. Então, para fazer a nossa prece inicial, antes da palestra de hoje, vamos então fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos presentes aqui, estudando e aprendendo um pouco mais da doutrina espírita e do Evangelho do nosso Mestre. Que todos nós estejamos abertos a esses ensinamentos, que possamos absorver todo o conteúdo nessa noite. Também eu, por mais que esteja apresentando, que eu possa absorver e colocar em prática na minha vida esses ensinamentos. Que todos nós estejamos amparados pela espiritualidade amiga, que está aqui nos trazendo o bálsamo, o remédio necessário para o nosso espírito. Ao sairmos dessa casa, possamos também sair mais leves, tranquilos e serenos. E peço à espiritualidade que eu possa estar inspirado, conectado aos nossos amigos, para trazer a mensagem da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Bom, pessoal, então o tema da noite, o momento derradeiro. O que é isso? Então, eu peguei algumas passagens bíblicas, como a gente vai ver, e do meu ponto de vista, acredito que a crucificação de Jesus já começou a ser, vamos dizer assim, anunciada no momento da última ceia. Então, é na última ceia que Jesus vai avisar aos seus discípulos do que está por vir. Na última ceia, Jesus estava reunido com os seus discípulos para eles comemorarem a Páscoa. Mas que Páscoa era essa? Era a Páscoa dos judeus. Os judeus comemoravam, a transição que eles fizeram do Egito, a libertação da escravidão, para a região que eles estavam ali de Jerusalém. Então, ou seja, eles estavam comemorando o fim da escravidão. Então, essa é a Páscoa judaica. A nossa Páscoa é diferente da deles, na qual a gente comemora, entre aspas, o renascimento de Jesus. Como espíritas, sabemos que Jesus jamais morreu, ele apenas fez a transição do plano material para o plano espiritual. Para quem não sabe, a palavra Páscoa deriva do hebraico, que significa Pesach, ou seja, passagem. Então, o que acontece durante a última ceia? Quando Jesus está lá reunido com seus discípulos, ele vai repartir o pão entre eles e ele diz assim, está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo de 15 a 16. Desejei muito comer com vocês esta ceia pascal, antes de sofrer, pois eu lhes digo, nunca mais a comerei até que realize o reino de Deus. Então, ou seja, Jesus está ali anunciando que o reino de Deus estaria para ser instaurado naquele momento. Então, algumas coisas estão por vir. Qual que é o problema aqui? Os discípulos, assim como nós, por mais que eles eram espíritos mais evoluídos naquele momento, a gente sabe que eles foram escolhidos por Jesus para vir aqui trazer esses ensinamentos, mas enquanto tendo um corpo de carne, eles sofrem também as fragilidades da matéria. Então, naquele momento, depois de Jesus anunciar isso, ele também comenta que um deles iria traí-lo. E além dessa parte, eles começam a se questionar quem seria o traidor. Como a gente pode ver aqui na passagem, os discípulos teoricamente estão assustados, uns no canto de cá, outros de lá, se questionando, será eu, mestre? O que vai acontecer? Será que foi fulano? Será que foi Beltrano? Então eles estão com essa dúvida, ou seja, 12 discípulos reunidos ali, um deles, de certo ponto de vista, estaria traindo, mas já eu vou abordar essa parte da traição. Um outro detalhe que começa a surgir também entre eles é eles se questionarem quem ocuparia qual cargo no reino de Deus. Então, como a gente vai ver
no decorrer da passagem aqui de Lucas, os discípulos eles começam a se questionar qual cargo, né, qual posição e o que eles iam fazer depois que o reino de Deus fosse instaurado. Então perceba, existe também uma competição entre os discípulos. A competição, dependendo do ponto de vista, é algo saudável. Então você pega, né, nos esportes, se os atletas não competirem, eles não vão se melhorar. Eles não vão bater os seus recordes e trazer outras coisas. Até do ponto de vista de estudo, né, a gente não vai se melhorar. Então, pegando um exemplo, eu e o Eli, por exemplo. O Eli apresentou a nossa palestra na terça. Hoje eu estou apresentando na quinta. Então fica aquela questão, né? Eu quero dar o meu melhor também, porque é uma pessoa que eu admiro, né, que tem um grande conhecimento. Então, ou seja, é uma competição boa, né, que nós dois estamos engajados, estudando e trazendo o nosso melhor dos ensinamentos. Só que ali eles estavam fazendo a competição negativa. Eles estavam disputando quem era o maior entre eles. E aí vem o detalhe da inveja. É aquela inveja, igual quando a gente tem no nosso vizinho, por exemplo, que a gente disputa, né? Nossa, ele tem um carro melhor do que o meu. Nossa, tem uma casa melhor do que a minha. Nossa, fulano tem um emprego melhor do que o meu. Ele ganha lá X mil reais. Eu estou aqui me esforçando, me dedicando. Ou seja, né, eu preciso, né, ganhar mais do que ele, mostrar que eu sou melhor. Então essa é uma competição negativa. Era essa que os discípulos estavam fazendo nesse momento. E antes de eu entrar nesse detalhe, só vou comentar um pouquinho de Judas, né, que a gente comentou, e um dos discípulos irá trair Jesus. Só que, do ponto de vista espírita, Judas jamais traiu Jesus. Judas, ele era um espírito impulsivo. Ele queria tomar as rédeas da situação, resolver os problemas que estavam acontecendo ali, e depois que o reino de Deus fosse instalado, Jesus ia assumir o trono e falar: pronto, está tudo resolvido, mestre. Só senta aqui no seu trono, já resolvemos todos os problemas e agora tudo vai acontecer conforme o Senhor desejava. Mas não foi nada disso que aconteceu. Então essa história a gente vai ver lá no livro Boa Nova, narrada pelo irmão X, psicografado do Chico. Tanto é que depois que Jesus, né, vem a desencarnar ali na cruz, Judas, tomado pelo arrependimento, acaba se suicidando. Né? Então, ou seja, um espírito competido por todo aquele remorso, né? Ou seja, ele chegou a entregar Jesus para os soldados com uma ideia, mas na verdade a ideia dele se transformou numa outra circunstância, numa outra situação. Tudo deu errado do ponto de vista dele, e aí veio o arrependimento. E aí, para a gente continuar, né, a gente viu que os discípulos estavam disputando entre eles. E aí vem a famosa cerimônia do lava-pés. O que foi essa cerimônia? Ela está sendo narrada lá em João, no capítulo 13, versículo de 4 a 17. Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-nos com a toalha que estava cingindo. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós que chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo, quem não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. O que Jesus quis dizer aqui? Bom, se vocês são servos, se vocês são criaturas elevadas, vocês vão servir aos outros, vocês serão humildes. Então, né, ele tira sua roupa, suas vestes, utiliza ela como toalha para lavar os pés dos discípulos. Então ele mostra o que? A característica de humildade. Se o mestre é humilde e toma essa atitude, por que os discípulos não fariam? Então Jesus vem ensinar naquele momento: vamos parar com essa discussão de vocês quererem disputar quem é o maior, porque quem é o maior, na verdade, é aquele que
faz as menores atitudes, é aquele que serve, é aquele que faz os trabalhos que ninguém quer fazer, que ninguém está afim de fazer. Por quê? Porque não é belo, porque não é espetaculoso, porque não chama atenção, mas é o trabalho que precisa ser feito. Então é esse ensinamento que Jesus traz nessa cerimônia. E aí, de acordo com Emmanuel, Jesus lava os pés dos discípulos, pois estes representam a base de tudo, a purificação dos princípios. Então, ou seja, os pés é aquilo que sustenta o corpo. Então, se a base está purificada, o resto, aos poucos, vão se purificando também. Então, ou seja, você precisa fazer uma base forte para você fazer uma construção a partir dela, que posteriormente seria o Evangelho, que seria, né, trazido, disseminado por todo o globo terrestre. Então, esses são os ensinamentos de Cristo. E aí, né, uma outra passagem que a gente vai ver também, uma lição interessante, é a negação de Pedro, né, conhecida quando Pedro negou 3 vezes Jesus. Então, ou seja, a gente está construindo uma narrativa até chegar na crucificação de Cristo. Então, essa parte está sendo narrada agora em João, capítulo 13, versículo de 36 a 38. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Então, isso, né, depois de Jesus ter anunciado que o reino de Deus estava próximo, que ele precisava partir, mas que eles iriam ficar aqui porque eles não poderiam seguir com ele. E aí, onde Pedro faz essa questão. E Jesus responde a ele: para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Você me seguirá mais tarde. E Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. E Jesus respondeu: você daria a vida por mim? Eu lhe garanto que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ou seja, Pedro disse que amava Jesus, né, que jamais o negaria, que estaria sempre com ele, mas na primeira oportunidade, no primeiro teste após isso, Pedro vai lá e sucumbe. Então, quanto de nós não sucumbimos também no primeiro teste, na primeira prova? Então, ou seja, muitas vezes nós falamos que amamos o Mestre, amamos a Deus, que temos fé, mas no primeiro obstáculo a gente acaba ficando para trás. A gente desanima, a gente se questiona, esquecemos que a gente possui um propósito e que justamente é no momento de dor que a gente aprende as coisas. Então, a dor, ninguém gosta de sentir, eu não gosto de sentir e acredito que ninguém de vocês gosta de sentir dor. Mas é justamente nesse momento que a gente para para refletir na nossa vida. É nesse momento que a gente começa a pensar nas coisas que a gente não pensava enquanto estava bem. Então, exemplo, suponhamos que a gente perdeu o emprego. O que eu vou fazer a partir de agora? O que eu posso, outra tarefa, desempenhar? Quando a gente perde um ente querido, então aqui tem um projeto cuidando do luto. É o momento mais difícil, eu acredito, do que a gente pode passar quando você tem uma apertura, quando você perde uma pessoa que você ama bastante, um pai ou principalmente um filho, né? A dor que isso fica, a lacuna, o buraco, o vazio que fica dentro de você. Mas é nesse momento que você tem a oportunidade de refletir e de dar o seu melhor, aprender com essa situação e utilizar esse obstáculo como uma pedra, como um degrau para você subir mais adiante. E aí fica a questão, né? Pedro disse que amava Jesus, porém negou 3 vezes. Então, quanto de Pedro tem dentro de nós? Então, é algo para a gente refletir também. Então, será que naquela circunstância a gente não faria algo parecido com ele? Com medo de ser preso, de ir para a cruz, ou de ser decapitado, como aconteceu, por exemplo, com João Batista, né? Então, qual seria a nossa atitude se a gente estivesse na posição dele, quando questionasse: nossa, é você o amigo do Mestre? Você não estava com ele em tal lugar? E Pedro: não sou eu não, nem o conheço, como a gente vê em outras passagens. Então, ou seja, muitas das vezes, na hora do medo, a gente se esquece de Deus, se esquece do nosso propósito e acaba sucumbindo às nossas falhas. E aí, uma outra passagem que eu achei bastante interessante para trazer para vocês é a questão da prece. É quando Jesus sai então da mesa, se retira de perto dos discípulos ou de alguns deles e vai para o Monte das Oliveiras orar.
E aí isso está narrado em Lucas, no capítulo 22, versículo de 39 a 46. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus disse para eles: rezem para não cair em tentação. Então afastou-se uns 30 metros e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então foque nessa frase que a gente vai abordar daqui a pouco. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza, e perguntou-lhes: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não cair em tentação. Bom, um dos detalhes que a gente pode ver nessa passagem é que Jesus, mesmo sendo um espírito superior, como a gente sabe, o governador da terra, o espírito mais evoluído que já passou por entre nós, ele estava vivendo um momento de angústia. Angústia por quê? Porque ele ia ser crucificado, porque ele ia sofredor, porque iriam entregar ele, etc. Não, porque os seus ensinamentos não estavam sendo seguidos naquele momento. As pessoas na qual ele estava tentando ajudar eram justamente aquelas que o crucificariam. E aí ele fica triste, por quê? Porque ele sabe o sofrimento que essas pessoas irão passar posteriormente. A cada um de nós será dado segundo as nossas obras. Então todas as pessoas ali iriam responder pelas atitudes que elas estavam tendo, mas não como um castigo de Deus por terem crucificado Jesus, mas pela raiva que elas estavam sentindo do Mestre, da pessoa que estava estendendo a mão para elas naquele momento e estava sendo crucificado por elas. Um outro detalhe que a gente pode ver, é que Jesus pede: então afaste de mim esse cálice. Então, ou seja, que eu não tome atitudes equivocadas, que eu não deixe a perder todos os ensinamentos que foram trazidos até agora, que não deixe para trás tudo o que eu fiz até agora. Porque, para e pense, Jesus tinha ensinado um monte de coisa até aquele momento. Imagine se a atitude dele fosse equivocada. Se ele tomasse uma outra atitude, se lá no meio da cruz ele levantasse e tacasse fogo em todo mundo e falar: agora vocês vão aprender tudo aqui. Agora vocês vão me crucificar, agora vocês vão ver quem eu sou. Eu que mando nessa terra, eu que criei aqui. Imagine se Jesus fizesse isso. Mas ele não ia fazer, porque é um espírito elevado. Se fosse eu, talvez faria, provavelmente. Mas não é isso que aconteceu. E aí então ele pede para se afastar essa angústia, esse medo das coisas que estão por vir. E ele fala que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, ele acredita nos desígnios do Pai. Ele acredita no que está por vir. Ele acredita no que Deus preparou para ele. Ele sabe que o momento de dor é necessário, mas depois, como ele mesmo disse, vem o reino de Deus. Ou seja, a paz, a libertação. E aí alguns detalhes também que a gente pode notar. Um monte. Geralmente quando a gente vê as passagens de Jesus orando, ou quando acontece alguma coisa, Jesus sobe numa montanha. Então quando teve lá a transfiguração de Elias e Moisés, eles também estavam em cima de uma montanha. Quando Moisés trouxe lá os 10 mandamentos, também estava na montanha. Quando veio as bem-aventuranças, Jesus estava em cima do monte. Então isso mostra um elo com Deus, ou seja, eu me elevo, eu vou para cima, eu vou encontrar com Deus. Então várias passagens bíblicas que a gente vai ver: Jesus vai até o monte para orar, Jesus vai até o monte e acontece alguma coisa. O outro detalhe que a gente pode ver é a prece também. Então, ou seja, Jesus mostra a importância da prece. Muitas vezes a gente se esquece dela. Muitas vezes a gente só vai lembrar dela depois que já tem um monte de problema na nossa vida e a gente se lembra de pedir a Deus, de pedir o auxílio de Jesus.
Então Jesus a todo momento, né, ele pede, insiste para os discípulos orarem. Pode ver que Jesus foi orar, mas os discípulos cansados acabam sucumbindo e não rezando com ele. E no final ele fala: levantem-se e rezem para não cair em tentação. Ou seja, o bicho vai pegar daqui a pouco. Então vamos fazer a nossa oração, vamos nos conectar com Deus, senão as nossas atitudes serão equivocadas daqui para frente. E aí, trazendo isso para o nosso cotidiano, né? A gente pode ver que é no momento de raiva, de angústia, que a gente coloca tudo a perder. Numa briga de trânsito, por exemplo, pode surgir uma violência física ou até uma morte, dependendo da circunstância. A ofensa, quando você magoa uma pessoa que você mais ama no momento de raiva, no momento de discussão. Quando a gente busca fugir dos nossos problemas através do álcool, através das drogas, para fugir e esquecer da nossa vida. E aí, para não deixar de lado uma pitadinha de educação financeira, a gente gasta desnecessariamente também quando a gente está sentindo dor. Porque a gente, quando a gente compra alguma coisa, muitas vezes até desnecessário, ou pelo menos na maior parte das vezes a gente gasta desnecessariamente, porque a gente está em busca daquele bem-estar. Quando você compra um bem, alguma coisa, você recebe uma dose de dopamina no seu cérebro, que te dá uma sensação de prazer. Então, ou seja, no momento de dor, você está aflito, está angustiado, aconteceu alguma coisa, eu vou comprar alguma coisinha para comer, vou comprar uma blusinha, vou comprar um negocinho aqui para me sentir melhor. E muitas vezes a gente não se dá conta e depois se arrepende, porque gasta com uma coisa que não te servia, que era, vamos dizer assim, banal naquele momento, superficial. E aí, depois da prece, a gente vai para o auge dessa noite, que é o momento da crucificação de Jesus. E aí essa parte está sendo narrada lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 33 a 38. Quando chegaram ao chamado lugar da caveira, aí crucificaram Jesus e os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo sorteio. O povo permanecia aí, olhando. Os chefes, porém, zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, que salve a si mesmo. Se é de fato o Messias de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Bom, o que acontece aqui nessa situação? Jesus foi torturado, espancado, recebeu a coroa de espinhos, humilhado, crucificado, depois teve uma lança, que perfurou ele, recebeu vinagre e ainda Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, olha o tamanho do amor de Jesus sobre nós. Ele comeu o pão que o diabo amassou, trazendo umas palavras do nosso cotidiano, e ainda assim pediu que Deus nos perdoasse, porque a gente não sabia aquilo que estava fazendo. E eu digo a gente que provavelmente alguns de nós estávamos lá naquele momento. E se não estávamos exatamente naquele momento, estávamos muito próximo daquilo, porque somos espíritos velhos, Essa não é a nossa primeira encarnação. Essa é uma sucessiva de outras encarnações. Então perceba o amor que existe em Jesus. E aí a gente olha para a nossa vida. Quantas vezes a gente perdoa as nossas ofensas? Pois que seja a menor delas. Então, muitas vezes alguém faz alguma coisa conosco e a gente fica com ódio da pessoa, fica com raiva, já não quer mais olhar na cara, já quer cortar os laços de amizade ou que seja laços familiares. Não estou falando que é fácil fazer o perdão, assim como todos vocês, eu também sou muito falho nisso. Mas quando eu olho para esse tipo de passagem, eu falo para mim, meu Deus, eu sou um montinho de fezes mesmo, não é possível. Porque olha a capacidade de Jesus nesse momento e a gente não consegue fazer o básico.
a gente tem dificuldade de olhar para nós mesmos e ver o quão insignificante nós somos e que essa questão do perdão também está atrelada ao orgulho. Porque se alguém se alguém faz alguma coisa ruim para nós, se a gente perdoa essa pessoa, parece que a gente está sendo fraco, né? Ixi, está sendo trouxa, ela está perdoando, a pessoa fez o que fez com ele, ainda perdoa a pessoa, isso daí não serve não, isso daí é fraquinho. Então olha, né? Aí está, vamos dizer assim, encoberto um pouco da nossa vaidade também. E aí a gente precisa lembrar que a gente precisa ser humilde, porque olha o tamanho do nosso planeta dentro do universo, olha a grandeza de Jesus e a nossa insignificância. E aí como que a gente faz para melhorar um pouco essa situação e se esforçar a perdoar as pessoas? A gente precisa olhar para os nossos irmãos e lembrar que muitas vezes eles também tomam atitudes equivocadas e eles não sabem o que estão fazendo. Como disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então nós não sabemos o que estamos fazendo e as pessoas muitas vezes não se dão conta do que estão fazendo com nós. Muitas vezes a gente briga com pessoas, né, e a gente toma atitudes equivocadas e fala, poxa, né, fiz aquilo num momento de raiva, mas se fosse hoje eu não teria feito. Nossa, eu tomei aquela decisão, tomei aquela atitude, mas se eu tivesse pensado um pouco, esperado um minutinho que seja, eu não tinha tomado aquela atitude. E até a questão do suicídio. Ou seja, se a pessoa, o suicídio naquele momento, né, ele pensa na grandeza da vida dele, em tudo aquilo que ele tem, em comparado com outras pessoas que muitas vezes têm menos do que ele não toma aquela atitude. Então, muitas vezes, aquele um minutinho, 2 que seja de reflexão, muda a vida da pessoa. Então, tudo isso depende do nosso ponto de vista. Então, é isso que a gente tem a aprender com o nosso mestre. Caminhando, a gente tem agora a parte do arrependimento, que é narrado lá em Lucas, no 23, de 39 a 43. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo, não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendeu, dizendo, nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E Jesus respondeu, eu lhe garanto, ainda hoje estaremos juntos no paraíso. Ou seja, mostra, né, 2 faces nesse momento. Jesus sendo crucificado injustamente, de um lado um dos criminosos que ainda assim insultava Jesus naquele momento, e o outro que já tinha compreendido tudo o que estava acontecendo, se arrepende e olha para Jesus e fala, lembra-te de mim. E Jesus responde a ele, né, ainda hoje estaremos juntos no paraíso. Ou seja, você se arrependeu, você reconheceu as suas falhas, então a partir de agora você está no caminho da luz. Não que ele vá para o paraíso de fato, para um lugar bonito, onde vão ficar tocando harpa e ele vai ficar lá tranquilamente, mas ele está encaminhado para um processo de evolução, para um processo de aprendizado. Não necessariamente ele precisa mais ficar sofrendo no umbral ou alguma outra região sombria por conta daquelas falhas. Por quê? Porque ele já reconheceu. Diferentemente do exemplo que a gente tem de André Luiz. André Luiz, depois que desencarnou, passou 8 anos no umbral. Então, 8 anos para reconhecer e aceitar ajuda diante das falhas que ele cometeu enquanto estava na Terra. E a gente olhando para essa circunstância, em qual posição a gente quer estar? Aquele que se arrepende e consegue seguir um novo caminho, ou daquele que demora anos e anos para compreender as falhas e precisa passar por vários períodos de sofrimento, seja aqui na Terra ou seja no plano espiritual? Um outro exemplo que nos foi dado também durante uma reunião mediúnica é do soldado Prisco. O soldado Prisco era irmão de Lucas, Lucas o evangelista. Prisco, ele era um soldado romano que foi encarregado de pregar Jesus na cruz. E aí, quando ele vai pregar Jesus, ele se depara com uma coisa diferente do que ele estava acostumado. Todos que eram crucificados blasfemavam, xingavam, ofendiam ele. Mas Jesus olha com um olhar sereno. Imagine, você está pregando uma pessoa na cruz,
Você está causando um monte de dor, ela sabe que vai morrer e ela te olha com um olhar de amor, querendo praticamente te dar um abraço, reconhecendo que você está fazendo não necessariamente porque você quer, mas porque você não sabe exatamente tudo aquilo que está acontecendo por trás. E aí esse Espírito revela para a gente que depois desse acontecimento, esse soldado precisou reencarnar várias outras vezes para deixar para trás essas lembranças de ter pregado Cristo na cruz. Então, ou seja, será que a gente quer estar no lugar de Cristo, de tomar atitudes equivocadas, fazer um caminhão de débitos e ficar se arrependendo ano após ano, vida após vida, por conta dos erros que nós cometemos? Então, todos os dias a gente tem a oportunidade de reescrever a nossa história, de reescrever a nossa vida e escolher o caminho para o qual nós vamos. E aí, para encerrar, essa foi uma mensagem trazida por irmão nosso, e ela traz mais ou menos um dos significados da Páscoa. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é Saulo na estrada de Damasco. É Pedro tentando andar sobre as águas para encontrar Jesus. É a mulher hemorroíça tocando nas vestes de Cristo. É Zaqueu subindo no topo da árvore. É o centurião reconhecendo a sua inferioridade. É o momento em que o soldado prisco prega Jesus na cruz e Jesus o olha com serenidade. Portanto, a Páscoa é uma transformação, uma passagem, é um renascimento espiritual. Então, que a gente possa aprender com os ensinamentos de Jesus, que a gente possa renascer espiritualmente, que a gente possa dar o nosso melhor a cada dia, que a gente possa reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, por mais difícil que seja isso, que a gente possa pelo menos tentar perdoar as pessoas que nos ofenderam e que a gente possa também reconhecer que nós somos espíritos falhos, que muitas vezes somos nós que precisamos pedir o perdão pelos erros que nós cometemos. Como a gente sabe, não é fácil seguir o caminho da luz, mas também não é fácil passar pelo caminho da dor. Que Deus abençoe a todos vocês. E seguindo a nossa tradição de depois da palestra fazermos a prece final, que possamos mais uma vez fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus por todos esses ensinamentos, pedir perdão para Ele, porque muitas vezes estávamos lá causando a sua dor, agradecer por toda essa dor que Ele precisou passar de maneira talvez desnecessária, porque já era um espírito evoluído, já era um espírito que não tinha necessidade de vir à Terra, mas ainda assim, pelo amor que Ele tem por nós, Ele desceu, deixou os seus ensinamentos, na qual já fazem 2000 anos que estamos tentando aprender com eles. Jesus, Ele possui a sua alma, o seu corpo espiritual do tamanho da Terra. Então, sempre que vocês quiserem abraçar Jesus, lembrem-se que Ele vai se sentir abraçado por vocês. Jesus está aqui no meio de nós. Jesus já disse anteriormente, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então Jesus está presente aqui. Quando vocês retornarem aos seus lares, que vocês retornem se sentindo corajosos, perseverantes, em paz consigo mesmo, lembrando que Jesus está caminhando do seu lado, e se amanhã ou depois você achar ou pensar que irá sucumbir, peça a ajuda de Jesus, peça para Ele estar ao seu lado, peça que ainda hoje você esteja no paraíso com Ele, no paraíso do amor, no paraíso da serenidade, no paraíso da luz. Que Deus abençoe a todos vocês, que todos tenham uma ótima noite, que assim seja.